Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês um caso intrigante envolvendo Sigmund Freud e o otorrinolaringologista Wilhelm Flietz, que ilustra bem a importância de uma abordagem integrada no tratamento dos pacientes, algo que propõe a união entre a neurociência afetiva e a psicanálise. Bom, Freud, como muitos sabem, foi um pioneiro da psicanálise, explorando o inconsciente humano como nenhum outro fez antes dele. Contudo, ele também tinha uma percepção nítida sobre os limites de definir todos os sintomas como causa exclusivamente da mente. Freud compreendeu que, embora o inconsciente fosse sim a chave para a compreensão do sofrimento psíquico, o corpo não poderia de forma alguma ser ignorado. O caso que eu vou contar aconteceu no final do século XIX, quando Flietz, um amigo e colaborador de Freud, encaminhou-lhe uma paciente. Flietz defendia naquela época uma teoria controversa sobre a ligação entre a região nasal e as doenças psíquicas. Acreditando que a paciente sofria de histeria, ele fez um diagnóstico comum para aquela época. Flietz defendia uma teoria bem controversa sobre a ligação entre as regiões nasais e as doenças psíquicas. Acreditando que a paciente sofria de histeria, um diagnóstico bem comum para distúrbios mentais sem causa aparente naquela época, ele havia realizado então nela uma cirurgia no nariz, na esperança de que isso resolvesse seus problemas. No entanto, quando foi encaminhada para Freud, ao começar as análises da paciente, notou algo peculiar, um cheiro forte e incômodo que preenchia todo o set analítico. Freud então foi investigar e examinar a paciente, e ele descobriu que o odor vinha de uma infecção causada por um pedaço de gases deixado inadvertidamente no nariz da paciente durante a cirurgia que foi realizada por Flietz. Ou seja, a causa do sofrimento dessa paciente não era exclusivamente e puramente psíquica, como Flietz ainda anteriormente acreditava, mas envolvia também uma questão física, uma infecção grave. Esse caso foi um marco muito importante para Freud. Ele observou então que nem sempre os problemas de um paciente podem ser limitados ao inconsciente. Às vezes, a origem do sofrimento é biológico ou físico. Esse entendimento o ajudou a refinar ainda mais a sua prática, ressaltando a importância de uma avaliação cuidadosa que considere tanto os aspectos psíquicos quanto os aspectos físicos. O diálogo transformador entre a neurociência e a psicanálise é essa proposta freudiana. Esse caso envolvendo Flietz, a paciente e Freud exemplifica um princípio fundamental que permanece relevante até hoje: a necessidade de uma abordagem integrada ao tratamento dos pacientes. O caso de Freud nos mostra que o corpo e a mente estão profundamente interligados e que o sofrimento pode se manifestar em ambos os níveis. E é aqui que a neurociência e a psicanálise se complementam de forma revolucionária. A neurociência nos permite compreender os mecanismos biológicos e cerebrais que influenciam o comportamento humano. Disfunções neurológicas, desequilíbrios químicos e outras questões físicas podem sim ter um impacto significativo no bem-estar emocional do paciente. Por outro lado, a psicanálise aprofunda-se nas emoções reprimidas, nos traumas e padrões de comportamentos inconscientes, que busca proporcionar então uma compreensão única das raízes emocionais do sofrimento. Percebe que, ao unir esses dois campos do conhecimento, os psicanalistas que integram a neurociência em sua prática estão muito mais capacitados para lidar com as demandas complexas da saúde mental contemporânea. Eles têm acesso a ferramentas muito mais precisas e um entendimento mais completo do corpo e da mente, o que os torna aptos a oferecer tratamentos mais eficazes e personalizados. Enquanto a neurociência nos ensina a não negligenciar o impacto do cérebro e da biologia no comportamento e no bem-estar humano, a psicanálise lembra da importância do olhar para a história emocional e do inconsciente desse paciente. Juntas, essas disciplinas criam um método de tratamento completo, que não apenas alivia os sintomas, mas também busca transformar a experiência de vida do paciente. A história de Freud, a paciente e Flietz nos ensina uma lição que continua ressoando na prática clínica moderna. O sofrimento humano não é unidimensional. Nem toda dor emocional surge do inconsciente, assim como nem todo sintoma físico pode ser separado das experiências emocionais.
O verdadeiro colapso e transformação vem de uma compreensão integrada do ser humano. Por isso, psicanalistas que possuem conhecimento em neurociência estão sim muito mais bem preparados para enfrentar as complexidades da saúde mental de hoje. Eles podem escutar tanto o corpo quanto a mente, proporcionando um cuidado mais completo e transformador aos seus pacientes. Ao combinar essas duas áreas do conhecimento, nós oferecemos então um caminho mais eficaz para o tratamento, um caminho que não só trata, mas que também transforma vidas. Por isso, se você é psicanalista ou terapeuta, venha estudar neurociência afetiva conosco. Dentre todas as neurociências que nós temos, a neurociência afetiva é a que mais dialoga e contribui para o saber psicanalítico, pois ela propõe algumas revisões das teorias psicanalíticas que Freud postulou há mais de 100 anos atrás. Não é uma validação, mas é uma espécie de revisão, porque ao contrário do que Freud viveu há 100 anos atrás, hoje nós temos metodologias, equipamentos, neurociências que podem investigar essas teorias, não descartá-las, mas atualizá-las, tornando a prática neuropsicanalítica, sim, embasada na ciência, mas sem desvalorizar a subjetividade e o inconsciente do paciente, o que é muito presente nas terapias cognitivas. Por isso, se você é psicanalista, terapeuta e deseja estudar conosco, acesse o link aqui embaixo e tenha acesso a um conteúdo totalmente baseado na fonte Mark Somos, o cara que criou a neuropsicanálise, e Niak Punxsutaw, o neurocientista que cunhou o termo neurociência afetiva. Não perca essa oportunidade única.